Está começando agora o nosso primeiro Implancast. E nada melhor do que começar com o pé direito, com essa ilustríssima personalidade. E é um dos pesquisadores mais influentes do mundo. Eu até peguei aqui uma colinha, porque o histórico dele é tão grande que é até gostoso estar com a presença de uma pessoa assim. E possui o artigo, é o brasileiro que possui o artigo mais citado no mundo. Ele é graduado em odontologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele tem mestrado em periodontia pela USP Bauru, doutorado em periodontia na Universidade de Gotemburgo, membro do corpo docente do programa de pós-graduação em odontologia integrada, ex-presidente do ITI Brasil, membro do conselho do Osteology e possui mais de 20 mil citações científicas. Ele é um pesquisador, clínico e professor, filho de Nelson e da Mônica e pai do Rômulo. Professor Maurício Araújo, muito obrigado pela sua presença. É muito bom ter você aqui com a gente. Obrigado, Thiago. E como que vai funcionar esse nosso bate-papo? Porque o que eu tenho visto? Eu tenho visto que as pessoas, elas precisam de guias. E ter uma personalidade assim, às vezes as pessoas veem como algo inatingível, mas para entender um pouco das decisões que você tomou no caminho, até chegar onde você chegou. E sabendo disso, eu queria primeiramente saber o que te motivou a entrar na odontologia. O que foi o propulsor? Foi família? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Para começar a contar essa história, e você falou de família, vou lembrar que a minha mãe, Maria Cândida, da Mônica. Maria Cândida. Mas tem uma história, eu nem ia falar isso, mas minha mãe morreu quando eu era muito pequeno. E a minha mãe saiu do interior do Maranhão para fazer medicina em Belém do Pará, onde ela conheceu meu pai. E meu pai já era, acho que já naquela época, já era comandante da VAR, eu não sei, já era piloto de alguma empresa. Eles se conheceram, meu pai foi transferido para o Rio de Janeiro e aí eu nasci aqui no Rio de Janeiro. E a família da minha mãe é uma família de médicos e meu avô era dentista. E eu acho que com esse histórico eu poderia imaginar que eu seria o piloto, porque meu tio era piloto também, além do meu pai, ou entrar para a medicina, mas meu avô era dentista. Se formou em 1926. 1926? 26, Mas eu confesso a você que o que eu queria fazer era educação física. Era educação física. Eu adorava nadar, adorava natação, nunca fui um grande nadador, nunca me imaginei sendo um campeão, nunca quis isso. Mas eu gostava de treinar. Eu treinava no Tijuca Tênis Clube, que é onde treinava a seleção olímpica brasileira. Aí os melhores nadadores do país treinavam no Tijuca, ou grande parte deles. E eu terminava meu treino, começava o treino da seleção brasileira e eu ficava olhando o técnico da seleção brasileira naquela ocasião, que era o Amauri, e puxa, eu ficava pensando como era brilhante ele, como ele fazia para motivar aquelas pessoas, para ensiná-las a ir mais longe. Até lembro de uma história interessante que tem muito a ver com a minha vida no futuro, sobre quando os atletas ficavam cansados, chegavam na borda e falavam assim: nossa, eu não aguento mais, eu estou muito cansado, eu não aguento mais. O Amauri falava para eles: pois é, agora que você está cansado, a partir de agora você vai melhorar além daquilo que você conseguia fazer até hoje. Porque se você está treinando, nem cansou, então que adianta? Você está igual ao que era ontem. Mas você quer ir além? É agora. É agora que você vai além. Pode voltar e continuar nadando. E isso me marcou muito, como ele treinava, ele motivava, fazia aqueles atletas irem a cada dia um passo à frente. Nossa, aí eu queria ser professor de educação física.
Bem, o fato é que eu fiz vestibular para Educação Física, passei a estudar no Fundão, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e meu pai disse para mim: Maurício, se você entrar nessa faculdade, eu vou te desertar. Por quê? Ele achava assim, eu naquela época eu era um aluno muito bom, já sempre fui um aluno muito bom. Mas é um desperdício, mas também eu vou ser sincero, meu pai é de uma outra geração, né? Uma geração onde você tinha que ser doutor de alguma forma. E ele falou para mim: olha, você pode ser, deu essas seguintes opções, ou você vai ser médico, ou você vai ser dentista, ou você vai ser engenheiro, advogado ou arquiteto. Tinha uma arquitetura. Tinha um arquiteto também. Tinha esse. Você pode escolher entre essas 5. E pelo menos, né, era a geração do meu pai, que os pais quase que escolhiam o que você poderia ser ou não. E eu pensei, bem, medicina são 6 anos. Aliás, eu nunca tive uma preocupação de se eu passar no vestibular ou não. Eu sabia que eu ia passar no vestibular. Eu nunca fiquei preocupado, sabia, qualquer coisa que eu fizesse eu passaria. Então, a minha única preocupação era saber o que eu queria fazer. Medicina 6 anos, engenharia eram 5, direito eram 5 também, arquitetura eu não sabia e não sei desenhar, sobrou odontologia, que na época eram 4 anos. Então, eu entrei em odontologia por causa disso. Por causa do tempo? 4 anos, exatamente. Mas você queria se formar rápido? Porque eu achei que mais fácil, 4 anos. Sem brincadeira, não estou brincando. A principal razão pelo qual eu entrei em odontologia, meu irmão mais velho é dentista, meu avô dentista, mas não foi por isso. Eu entrei porque foram 4 anos só. Você tem outros irmãos? Tem, nós somos 6. São 6? 6. E o que eles fazem? 2 advogados, 1 engenheiro e 3 dentistas. 3 dentistas? Aqui no Brasil também? Não, a minha irmã está na Finlândia, endodontista. Pô, que legal. E meu irmão é periodontista como eu. Periodontista também? Também como eu. Opera com você na sua clínica? Não, meu irmão sempre trabalhou na Marinha. Gente, que... Periodontista da Marinha. Que legal. E como é que era para os seus pais para tomar conta de 6 pessoas, 6 meninos naquela loucura do Rio de Janeiro? Como eu falei para você, minha mãe morreu, eu tinha 9 anos de idade, ou eu ia fazer 9, eu era pequeno, eu lembro muito pouco. E meu pai era piloto, nessa época já era comandante da Varig, ele vivia voando, um monte de filho em casa, voando, tinha que pagar as contas, deve ter sido muito complexo para ele. E, eventualmente, em 77, meu pai casou-se de novo com a minha madrasta, que é uma pessoa excelente. Nossa, olha, honestamente, falam que madrasta é isso, coisa de desenho, filme, mas isso nunca aconteceu na minha vida. Minha madrasta é uma pessoa maravilhosa, que frequentemente eu vou apresentar como minha mãe, o meu filho chama ela de avó. Excelente, então tive muita sorte com relação a isso, sabe? Realmente foi muito bom. Mas eu confesso para você que esse fato do meu pai viajar muito, e fez com que a gente não tivesse uma intimidade tão grande. Inclusive, eu digo para você, foi o momento mais triste da minha vida, foi o dia que ele morreu, e foi uma coisa muito interessante. Eu estava na Suíça, pela primeira vez eu ia ser presidente de um congresso, de um evento, era um simpósio de cirurgia regenerativa, eu, um brasileiro na Suíça, sendo presidente, uma coisa é impressionante, sabe? Porque isso não é comum. E eu achava, para mim foi um máximo, eu fiquei tão feliz esse dia. E estavam os melhores dentistas do mundo ali, e eu era o presidente do evento, sabe? E não era presidente, era presidente por minha competência, eles me escolheram presidente. Muito bem.
15 minutos antes de começar o evento, isso foi em Zurique. 15 minutos antes de começar o evento, a minha mãe liga, ou a minha madrasta liga e fala assim: Maurício, volta para o Brasil que seu pai está morrendo. E eu me lembro daquele dia, eu pensando assim, nossa, quando terminar o dia eu vou ligar para meu pai para falar sobre isso, né? Como é que foi? Sei que ele vai ficar com muito orgulho e tal e tal. E eu falei, como? Vem para cá que seu pai está morrendo. Nossa Senhora, faltava 15 minutos para começar. E eu tinha feito uma apresentação inicial do evento, do simpósio. Era uma apresentação rápida, mas tinha alguns slides. Eu peguei, os slides estavam no meu computador, botei no pendrive e entreguei para o Christoph Hammeler, que era um colega, o professor titular de prótese, da Universidade de Zurique. E eu disse para ele, Christoph, por favor, você me substitui que eu estou indo para o aeroporto. E nisso eu fui para o aeroporto de Zurique e peguei o primeiro avião para o Brasil. Era um voo da Air France. Ele saía, fazia Zurique, Paris, Paris, Rio de Janeiro. Ele fez Zurique, Paris. Quando pousou, nós fomos avisados que o avião quebrou, que ia demorar 12 horas para sair. Eu fiquei 12 horas. Nossa Senhora. Eu fiquei 12 horas chorando, sem parar. Foi uma coisa assim, eu não consigo nem explicar para você hoje o que aconteceu comigo. Bem, eventualmente peguei o avião, cheguei, eu ainda consegui ir no hospital, segurei a mão do meu pai, ele estava na cama na UTI e ele morreu. E você sabe que uma coisa, por que eu falei isso do meu pai viajar e tal e tal? E eu me arrependo muito, quando meu pai estava vivo, de não ter intimidade com meu pai. Me arrependo muito disso. É um dos grandes arrependimentos da minha vida. Eu nunca tive... Talvez fosse uma coisa de geração, né? Mas meu pai veio de uma geração diferente, você não tinha intimidade. Por exemplo, eu tenho meu filho, que eu tenho intimidade com ele, está sempre abraçado comigo. Mas era uma outra geração, né? Então, é um grande arrependimento que eu tenho da minha vida, mas já passou. Agora uma coisa que você falou que eu acredito é que a gente corta as coisas ruins que a gente teve no passado e reaplica, a gente aprendeu aqui o que aconteceu no passado e reaplica as coisas de forma a não reviver aqueles momentos, igual eu vi ontem, quando a gente saiu, você com seu filho, e é muito bonito. Vocês se abraçam, vocês se beijam. Mesma coisa que eu faço com os meus pais também. É uma coisa que é muito gostosa. E aquele primeiro encontro que a gente teve foi muito legal porque, igual eu te falei, a gente fica até com receio quando a gente conversa com uma pessoa que tem todo esse histórico. Eu fiquei com medo, falei assim, gente, como é que vai ser? Quando você entrou no carro, já abriu a boca, eu falei, que energia maravilhosa, que coisa surreal. E então é muito gostoso, tudo isso que você viveu no passado, tudo isso que você aprendeu, te trouxe exatamente onde você está hoje. E que legal. É verdade. E você sempre pensou em fazer, voltando para a parte da odontologia, você sempre pensou em fazer periodontia ou não? Como que foi essa... Não, nunca pensei em fazer pério, não. Eu entrei para a faculdade e eu tinha parado um pouquinho antes do vestibular de nadar. Como eu falei para vocês, eu nadava, mas nunca tive a intenção, acho até que eu nunca tive o talento para ser um grande campeão de natação. Não era o caso, mas eu realmente gostava muito de nadar. Você tinha quantos anos? Uns 17, 18? 17, 16, nadei durante muito tempo. E na faculdade eu não queria fazer odontologia, eu queria fazer educação física. Então, nos primeiros 2 anos eu fiquei focado em voltar a nadar e vivia no clube. E eu só ia para a faculdade, estava nem aí. E aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Eu fiquei de prova final. Ou seja, eu sempre fui um aluno muito bom, nunca me preocupei na minha vida se eu ia passar ou não ia passar.
que tive isso? Como não passar num lugar? Não existia para mim. Aí um dia, lá na faculdade, eu fiquei bioquímica, não sei, não passei direto, tive que fazer prova. E eu achei isso, meu Deus, que perda de tempo, mas que coisa horrível, cara. Você tem que fazer prova, não ter nota. De novo. E, sabe, no meio das férias, aquele papo, aquela coisa... E eu disse, pô, isso é horrível, eu não quero fazer isso mais na minha vida. Aí foi um start para realmente começar a gostar da coisa. E eu comecei a gostar, e o que eu mais comecei a gostar foi prótese. Prótese? Prótese. E eu amava prótese, eu fui muito... Eu adorava prótese, eu vivia lendo coisa de prótese, tentando fazer prótese. E também porque... eu não tinha, eu achava, né? Eu não tinha muita habilidade manual. E quando eu fiz a prova de escultura dental no segundo ano, e eu me lembro dessa cena, o professor falou assim, poxa, Maurício, você é muito ruim, cara, vai fazer alguma coisa diferente. E aquilo foi também uma coisa que eu te falei, foi uma situação que eu nunca passei na minha vida, alguém dizer que eu não era ruim, nunca. Mas foi muito bom, porque eu disse, eu vou mostrar para esse cara, eu vou mostrar para esse sujeito aí que eu consigo, que eu sou melhor que ele. E aí comecei a gostar de prótese, comecei a me interessar por escultura, mas fiquei muito bom. Aí eu me tornei monitor de prótese. E eu acredito na ocasião que eu devia ser um monitor muito bom de prótese realmente. Aí meus professores de prótese me levaram para trabalhar no consultório deles. E eu trabalhava no laboratório de prótese, esculpindo, fazendo bloquinho de ouro. Não se faz mais bloquinho de ouro, mas naquela época se fazia muito bloquinho de ouro. Esse foi o seu primeiro trabalho? Fiz muito bloquinho de ouro, trabalhei em bons consultórios fazendo isso. E até que um dia, num desses grandes consultórios que eu trabalhei, nesse consultório tinha um periodontista que fazia cirurgia. Ele passava uma semana operando os pacientes do consultório. E eu estava sempre no laboratório de prótese, que ficava longe das salas clínicas. E me chamaram no laboratório de prótese e falaram, Maurício, vem aqui ajudar o periodontista, porque a assistente dele está doente, não tem ninguém para ajudar ele na cirurgia, para sugar. Você pode ir lá sugar para ele? Eu disse, tá bom. Aí eu fui lá, fiquei de segunda, a semana inteira ajudando ele, de segunda até sexta. A auxiliar estava muito doente, eu não sei o que aconteceu com ela. E quando chegou sexta-feira, esse cara estava indo embora e falou para mim, pô, Maurício, eu gostei de você é um cara bacana. Você não quer uma bolsa de estudos para ir fazer periodontia comigo? Eu sou professor e tal, eu dou aula em Bauru. E Bauru era a meca da odontologia. Naquela época era a meca, pelo menos para mim. E ele falou assim, eu te dou, vai fazer estágio comigo lá em Bauru. E eu falei, poxa, mas eu gosto de prótese, você que sabe, vai ser de graça se você quiser ir para Bauru estudar comigo, você não tem que pagar nada. Quer ir? Aí eu disse, pô, de graça, eu vou para Bauru, Bauru é a meca. Aí eu vou. Aí eu fui para Bauru, ficar no departamento de periodontia. Depois que eu cheguei lá, poucos meses depois, poucas semanas, abriu as inscrições para fazer mestrado. Aí eu disse, vamos escrever esse negócio. E é claro que eu passei, sabia que não ia nem me preocupar. Então aí que eu comecei, entrei na Pério, fiquei na Pério só porque a auxiliar ficou doente e eu fui ajudar esse professor. Foi assim que eu cheguei na periodontia. E aí na periodontia eu me encontrei, eu gosto muito de periodontia, tenho enorme prazer, acho uma especialidade maravilhosa, é muito interessante. E aí me interessei muito, realmente me interessei muito e aí foi. Parece até que você teve sorte, né? Só que você teve a oportunidade, tem uma frase que meu pai fala que é muito legal, que ele fala que sorte é quando a oportunidade encontra competência.
Eu também eu concordo com seu pai, porque eu acho que não é assim só sorte. Cavalo selado pode passar na sua frente, mas você tem que estar preparado para pular em cima. Isso aconteceu muitas e muitas vezes na minha vida. Por exemplo, eu só conseguia passar nessas provas todas que eu fiz, nunca tive nenhum problema na minha vida, porque eu estava estudando, porque eu não acordo, o conhecimento entra na minha cabeça. Então, eu digo para os meus alunos, e até comentei com você antes de começar, né, que a parte mais importante do corpo não é a cabeça nem são as mãos, é o bumbum. Quantas horas você consegue ficar sentado nessa cadeira treinando algum procedimento manual ou estudando um livro? Porque nem todo mundo consegue. Chega uma hora que o cara desiste. E eu tenho muitos alunos que chegam para mim e falam, eu não consigo. Cara, sabe aquele filme Tropa de Elite? O cara pede para sair. Pede para sair. Pede para sair. Eu recentemente, esse ano, e eu brinco com meus alunos, né? Que sempre vai ter um cara que eu peço para sair. Pede para sair, não aguento. Mas é como a Mauri, lembra da história do treinador? Para você ser um campeão de natação, meu filho, você vai sentir dor. Se você não quer sentir dor, então aí você não quer ser um campeão. Porque se você ser um grande dentista, um grande professor, pesquisador, clínico, você tem que treinar, sabe? Não tem jeito. Qual que era a sua motivação na época? Era dinheiro? O que te motivava a sempre estar lá estudando, fazendo, acontecendo? Não creio que tenha sido dinheiro. Até porque durante muitos anos da minha vida eu vivi de bolsa de estudos. Então, certamente não foi dinheiro. Eu acho que foi, não sei como botar isso em palavras, uma completa paixão pelo que eu estava fazendo. Você ser apaixonado pelo que você faz. Que legal. Por exemplo, não sei se você vai me perguntar, mas como é que eu comecei a trabalhar na Suécia? Não sei se está por aí o script já foi, já voltou. E o script serviu para falar no início e ainda falei o nome errado da sua mãe. Mônica, eu não podia deixar. Eu fiquei pensando, vai que meu irmão escuta isso, ele não corrigiu o nome da nossa mãe. Eu tive que corrigir, não consegui. Estava falando como é que você foi para... Como é que foi sua carreira até você chegar? Estudou fora, você foi para a Europa, sim. Isso aí é muito legal. Paixão, essa paixão por querer saber mais, eu acho que a minha motivação era saber mais, sabe? Eu falei que eu gostava de prótese, né? E na faculdade que eu estudei, que é o Estadual do Rio de Janeiro, na UERJ, tinha uma biblioteca, não era muito grande. Realmente não era muito grande. Mas tinha uma biblioteca e tinham diversos livros. E a maioria dos livros de prótese que tinham lá estavam em espanhol, tinham sido publicados na Argentina, ou estavam em inglês. De uma forma ou de outra, eu estava sempre na biblioteca, eu queria aprender mais e mais, e fazer melhor, quais são as melhores maneiras de fazer uma dentadura, qual é a melhor maneira de esculpir. Por exemplo, uma coisa que eu era apaixonado era esculpir um lateral. Um lateral. A escultura de um lateral, você fazer um lateral, para mim é uma obra de arte. E tinha um lateral no livro do Peter Scherer, de prótese. Ele fazia um lateral no livro dele e ele comentava os detalhes de um dente lateral. Para mim aquilo era... Eu não sei nem explicar. Eu ficava lendo aquilo, over and over. Eu não sei explicar, mas eu tinha uma paixão pelo lateral. E eu vivia naquela biblioteca, por que eu falei da biblioteca? Porque na biblioteca, quando você entrava, naquela época, você tinha que ensinar o seu nome. Então a bibliotecária sabia quem entrava e quem saía, quantas vezes entrava e saía. E ela falava, pô, Maurício, eu estou aqui desde que essa faculdade entrou. Você é o cara que mais entrou e saiu dessa biblioteca desde que essa faculdade abriu. Então,
Mas por que eu fazia isso? Eu acho que eu tinha uma paixão. Não era dinheiro, certamente não era fama, nem podia imaginar como é que eu ia ficar famoso por gostar de um lateral ou porque, sei lá, eu queria fazer melhor. E isso teve um impacto muito grande no resto da minha vida, esse querer fazer melhor, porque depois eu acho que você vai me perguntar daqui a pouco. Então, eu acho que a minha grande paixão foi realmente fazer sempre melhor, sempre melhor, sempre melhorar, sempre ficar insatisfeito, sempre... Porque, aliás, é a insatisfação que faz você dar um passo adiante e melhorar todo dia. Se você ficar muito satisfeito, você para no mesmo lugar. Porque, sabe, essa comodidade, eu estou bem assim, estar bem não é bom, porque você se acomoda. Você tem que estar incomodado, você tem que estar incomodado para querer fazer melhor e sempre mais. Você teve mentores na sua carreira, na sua vida? Tive. Eu tive, certamente, na minha vida profissional, o mais importante deles, que mais me influenciou na minha vida, foi o Jon Linder, que foi um mentor que traduz tudo. Ele foi o cara mais importante, né, que eu só vinha conhecer na Suécia. Foi um cara que eu conheci em 1989, mas só assisti ele em Brasília. Nunca imaginei que eu fosse ser tão próximo dele. Aí depois, eventualmente, eu fui estudar com ele. E eu só fui estudar com o Linde, que durante muitos anos foi o dentista mais famoso do mundo, né? E o Linde só orientou sueco. Ele só orientou... quando eu o conheci, ele só orientava sueco, com exceção de um japonês, que foi a Sushi Furiuti, e a exceção do Roberto Pontoriero. E depois o único não sueco que ele orientou na vida fui eu. Mas eu só conheci o Linde porque quando eu fui morar em Maringá, dar aula em Maringá, tinha um professor de odontopediatria, Carlos Alberto Conrado, que chegou para mim e perguntou: Maurício, você é periodontista, né? Eu fui colega de turma, quando eu fiz meu doutorado, tinha um cara lá que fazia periodontia. Eu acho que ele se tornou muito famoso. Não sei se você conhece ele, é o Jon Linder. Você conhece o Jon Linder? Eu falei, claro que conheço, quem não conhece o Linder? Pois é, ele é meu amigo há 40 anos, a gente estudou juntos, somos colegas de turma. Você quer estudar com ele? Nossa, seria uma honra. Aí nós escrevemos para ele, ele não me aceitou. Na Suécia? Na Suécia, ele disse que ele não orientava desconhecidos, pessoas sem um bom currículo. Tá falando de mim, né? É mesmo? Eu tenho essa carta até hoje, ele me recusou. Mesmo? Recusou. Mas que por você ser brasileiro, talvez? Brasileiro olha, honestamente, na minha época, não sei hoje, chegou um brasileiro lá, quantas vezes o pessoal, quando eu já estava lá, olhava para mim, o que esse cara sabe? Mas eu já vou te contar essa história. Bem, de qualquer forma, o Linde não me aceitou como aluno de doutorado, eu queria fazer doutorado. Ele não me aceitou, mas ele disse que como eu tinha sido indicado por um grande amigo dele, eu podia ficar lá durante 3 meses, fazendo um estágio de 3 meses, olhando. E foi assim que eu fui parar na Suécia. Eu nunca tive intimidade com o Linde, ele nunca deu a menor bola, nem olhou. Eu era um zero, sabe? Uma pessoa invisível, absolutamente invisível. Eu ficava andando de um lado para o outro sem ter o que fazer, invisível. Até que eu estava no laboratório de histologia e ele entrou no laboratório com um aluno dele chamado Roberto Pontoriero, que foi um grande periodontista italiano, e junto com a presidente da empresa Gore-Tex, sabe, que hoje faz roupa de snowboard, faz a roupa dos astronautas também, sabe? Não sabia. A Gore-Tex faz. A Gore-Tex fazia membrana de Teflon. Aí eles entraram dentro do laboratório de histologia com uma caixa cheia de lâminas. E botaram a caixa numa bancada, tinha uns microscópios, e começaram a discutir sobre o que estava naquela caixa, o que as lâminas mostravam. No canto lá, ninguém nem olhava para mim, eu era invisível. E eu ficava, esses caras famosos aí discutindo e tal. Aí eles foram embora e eu vi que eles deixaram a caixa.
Eles deixaram a caixa de lâminas histológicas na bancada. Eu não resisti, fui lá, abri a caixa, peguei uma lâmina, botei no microscópio e comecei a olhar. Bababá. Nisso você já fazia estudos ou não? Já tinha feito o meu mestrado. Já tinha feito seu mestrado, aham. E nisso eu sinto alguém batendo no meu ombro. Pá. Bateu no meu ombro assim. Eu viro para trás, era o Lindy. E o Lindy é uma pessoa brava, muito, sabe? Ele não é... Poucos amigos. Não, era sério o negócio. Ele falou, quem deixou você abrir essa caixa? Não, mas é que, desculpe, é seu isso aí, pertence a você? Alguém te deixou? Nossa, ele me deu uma bronca. E para me humilhar, ele falou, além do mais, você não sabe nada, pega o que está aí, põe no microscópio, me diga o que você está vendo. Aí eu peguei, olhei, e falei para ele, ó, tá aqui nessa lâmina, é isso, pá. Aí ele tirou, pegou outra, e essa aqui? Pá. E essa aqui? Pá. Então tá bom, aqui tem 65 lâminas, até me lembro do número de lâminas. Você vai descrever essas lâminas num caderno e amanhã de manhã você vai levar essa descrição para mim, para eu ver. E naquela época, isso foi no início da década de 90, ele era o diretor da Faculdade de Odontologia de Gotemburgo, então ele não ficava na Pério, o escritório dele era na direção da faculdade. E eu me lembro que eu passei a noite descrevendo aquelas lâminas, eu fui na sala dele, na direção da faculdade, entrei na sala dele, mostrei o caderno, o professor está aqui, e ele com aquela cara de poucos amigos, bravo, pegou o caderno e ele abriu. Você quer fazer especialização aqui na Suécia? Eu falei, não quero, eu já sou esse especialista. Tá. Você quer fazer mestrado em periodontia? Não, também não quero, eu já sou mestre. E o que você quer fazer? Eu quero fazer meu PhD, eu quero que o senhor seja meu orientado. Meu orientador. Caraca! Aí ele olhou o caderno, tá bom, você vai ser meu aluno. Aí foi assim que ele me aceitou. E depois desse dia, nós ficamos grandes amigos, inseparáveis. Grandes amigos. Eu passei muitos natais, muitos. Midsummer, que é uma festa muito importante na Suécia, Natal com Lindy. Nossa, Você morou lá quanto tempo? Eu fiquei direto lá uns 7 anos, aí depois fui e voltei durante 23 anos. Cada 3 meses eu voltava. Mas, eu acho, você me perguntar por que eu me tornei tão próximo dele, mas quando eu falo que eu me tornei próximo no sentido de frequentar a casa dele semanalmente, da gente viajar juntos, da gente estar sempre juntos. Vou até te contar uma coisa, o Lindy é um dos caras mais citados da história da odontologia. O artigo que ele escreveu, que é mais citado da história dele, ele escreveu comigo. É mesmo? Nossa, a gente fez tanta coisa juntos. E por que a gente se tornou tão amigo? Porque nós somos tão diferentes. Por exemplo, enquanto ele era sério, eu sempre fui não muito sério, eu sempre fiquei rindo, sabe? Eu, por exemplo, eu gosto de música, eu adoro música. Eu tinha um grupo de samba. Samba e bossa nova. Ele não acreditava. Às vezes ele ficava vendo eu tocar e dizia, Maurício, o que eu estou fazendo aqui? Vamos parar com esse negócio. Não, mas eu sou assim. Nós somos totalmente diferentes. Mas a gente combinava tão bem, mas tão bem, de uma maneira... não sei te explicar. Não sei. Agora, nós dois tínhamos uma paixão em comum, de fazer melhor, tentar fazer melhor. Inclusive... Você vai me perguntar por que eu consegui ver naquelas lâminas cirúrgicas, naquelas lâminas histológicas, coisas que ninguém tinha visto. Porque o Lindy, ele só me aceitou porque quando eu descrevi aquelas lâminas, eu vi coisas que ele nunca tinha visto, que ninguém tinha visto. Que foi meu primeiro trabalho científico com ele, foi isso. E onde você aprendeu o que você viu lá? Eu aprendi sozinho, ninguém nunca me ensinou, eu nunca tive um professor que me ensinasse histologia particularmente. E aí que está a paixão. Eu tinha essa paixão tão grande por periodontia, depois que eu entrei na Perio, né, que eu queria saber mais e mais e mais. Eu acho que eu li tanto a respeito, tanto,
que eu fui aprendendo sozinho coisas que ainda nem estavam escritas. Talvez eu aprendi e cheguei a certas conclusões e que me ajudaram a pegar aquela lâmina ali e estar super bem preparado, a história do cavalo, sabe? Uhum. Eu estava preparado para pular em cima. Foi talvez a única chance na minha vida, que mudou totalmente a minha vida. Totalmente, né? Mudou totalmente a minha vida e eu estava preparado. E o Lindy tem essa paixão também. Eu acho que ele tem uma característica que não é a minha, por exemplo. O Lindy nunca foi um cara... a gente tem expertises diferentes. Os dois são periodontistas, mas o Lindy tem um talento que eu tentei aprender com ele muito, um talento de pegar ideias e comunicar, o talento que ele tem para pegar um conhecimento, interpretar e botar num papel ou dar uma aula, é uma coisa fantástica. É fantástico o talento que ele tem. Porque você pode fazer uma descoberta científica, mas se você não tiver o talento de comunicar, porque a comunicação não é uma coisa tão fácil. Comunicar algo é um talento. Um comunicador é um cara de talento. Então, eu não sei nem como botar em palavras. Não é à toa que o livro dele foi o livro mais vendido de odontologia da história. Então, não sei se ainda é, mas durante décadas, o livro mais vendido de odontologia é o livro do Lindy. É o livro do Lindy, não é à toa. Hoje não é mais ele que escreve, são outros, mas a maneira, o talento, a inteligência dele é enorme. Tive muita sorte na vida. E qual foi o conselho mais valioso que você já recebeu? Ou dele, ou de algum outro mentor? Você fala, cara, é a coisa que me marcou. Olha, Thiago, você está aí perguntando. Eu vou te falar uma história que aconteceu comigo. Acho que eu já te contei essa história, que eu estava em Viena, ia dar uma aula no IAO, European, na Academia Europeia de Óssea e Integração, e eu estava indo em direção ao palco e fui entrevistado, ainda tinha algum tempo para essa entrevista, e me perguntaram, a repórter perguntou para mim, o que seu pai te deu de conselho? Eu não sei por que ela perguntou do meu pai. Meu pai, eu falei para ela, olha, meu pai não era dentista, era um piloto. Mas se você quiser que eu diga, eu vou te dizer um conselho que ele falou para mim, algo que ele me contou. Quando ele se aposentou, eu perguntei para ele, poxa, você foi piloto, teve alguma situação que você estava lá no ar, pilotando, e você achou que o avião fosse cair, parou uma turbina, teve um problema sério e vai ter um acidente, você ficou com medo, porque nós que somos passageiros, a gente fica com medo, vai acontecer alguma coisa. E meu pai falou, olha, honestamente, Maurício, sabe, a minha vida foi pautada pelo seguinte, minha vida profissional, ser o mais chato possível, o mais sem graça. Porque, veja bem, sempre quando eu achava que havia a possibilidade, menor que seja, de haver um problema, eu evitava. Se tinha uma nuvem, tinha não sei o quê, se eu achava que ia dar problema no motor, não faço nada. Porque para o meu passageiro, ter um voo chato é o melhor sucesso que tem. O que o passageiro quer? É ter um voo absolutamente sem nada acontecendo. Tranquilo. O mais chato possível. Sem aventura, sem nada. Então, toda vez que eu decolei, eu pousei. Graças a Deus. Toda vez, foi muito chato. E eu não tenho história para contar. Porque ter história para contar de voos, de problemas, é ruim. Se você é um piloto, né? Você não quer entrar em nenhum problema, você evita o máximo para dar segurança para os passageiros, para você também, né? Então, eu acho que isso que meu pai, eu acho que todo piloto fala a mesma coisa, vou ser bem sincero, acredito que todo piloto
pensa no mesmo, em ser seguro, não ter nenhuma intercorrência, nenhum incidente, é a vida deles, não ter incidente, não ter problema. É uma vida, quanto mais chato o negócio, melhor, porque quer dizer que o voo foi tranquilo. E eu acho que isso foi uma coisa que eu me lembro, que eu sempre guardei, e sempre, principalmente como clínico, sempre tentar fazer uma coisa segura, sabe? É claro que nós não temos 300 pessoas que suas vidas dependem da gente, como um piloto, mas nós temos aquele indivíduo ali, né? Aquele indivíduo que está confiando em você, está com a boca aberta, deitado, totalmente indefeso numa cadeira, confiando em você. Às vezes você vai, no nosso caso, a gente faz cirurgias, imagina, a gente abre uma boca, expõe um osso, corta o osso, faz um monte de coisa, e esse cara está confiando em você. Poxa, o mínimo que você tem que fazer é estar preparado para fazer um procedimento onde o resultado seja o mais próximo possível daquilo que você imaginou, que tenha um mínimo de previsibilidade, sabe? Eu acho que você deve isso àquele indivíduo que confiou em você, que deitou ali totalmente indefeso e deixou você mexer na boca dele. Eu acho que é o mínimo. Então... Você tem algum paciente que mais te marcou? Algum caso que mais te marcou, que você lembra muito? Assim, de alguém que... Talvez, o que eu acho muito legal na odontologia no geral é que os dentistas, né, eles lidam diretamente com a autoestima do paciente. E talvez receber um sorriso de uma pessoa que não sorria antes, isso aí já deve ser um reconhecimento muito grande do trabalho. Alguém que não tinha os dentes, enfim, tinha alguma coisa. Você tem algum paciente marcante? Alguém que você atendeu, que te... Olha, eu diria que eu tenho muitos. Talvez um paciente que eu mais conte a história dele, é minha paciente até hoje, ou na realidade está hoje sob os cuidados dos meus orientados lá de Maringá. É água? Foi uma paciente... pode ser. É água aqui dentro? É água. É água aqui dentro. É água. Tá cedo ainda. Tomar alguma coisa agora não dá, não. Mas contar essa história. Uma vez eu estava saindo da faculdade e próximo à saída da faculdade tem a clínica de emergência. E quando eu passei por essa clínica de emergência, um aluno estava atendendo uma menina e a menina estava chorando. Aí eu entrei ali dentro e a menina estava chorando e eu perguntei o que está acontecendo para o aluno. Aí o aluno falou, doutor Maurício, professor, ele falou, professor, eu vou extrair esses dentes aqui e ela não quer, mas o dente está perdido, não quer. Aí essa menina virou-se para mim e falou assim, poxa vida, eu escovo tanto meu dente, eu me esforço tanto, por que eu estou perdendo meus dentes? E ela falava isso chorando. E, bem, deixa eu ver se eu posso ajudar. Aí eu peguei a radiografia e realmente ela tinha uma doença periodontal extremamente avançada em todos os dentes, extremamente avançada. Quando eu falo avançado, eu quero dizer que já tinha atingido o terço apical de muitos dentes. E eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, não vamos extrair nada não, aqui está o meu cartão, eu quero que você ligue no meu consultório, você vai para o meu consultório, eu vou te ajudar. E eu fiz isso por dois motivos. Um, que realmente ela estava desesperada, chorando, e eu, meu Deus do céu, estava uma situação triste. E segundo também, porque eu achava que eu podia ajudá-la, né? E por que não dar esse conhecimento para essa menina, mesmo que fosse gratuito? Bem, o fato é que ela foi para o meu consultório, eu tratei ela, e é um caso que eu acho que qualquer dentista teria extraído os dentes dela. A quantidade de perda óssea dela era imensa. E ela é nossa paciente há 20 anos. O fato é que depois que eu tratei,
a vida dela mudou. Primeiro, ela não tinha mais aqueles sintomas de infecção na boca. O hálito muda, não sangra, os dentes não ficam moles, uma série de coisas. E depois, ela teve algumas sequelas da doença periodontal, que é uma grande exposição da raiz, o surgimento de black space, uma série de sequelas estéticas que eu tratei também. Foi feita ortodontia nela. Nossa, a vida dela, ela ficou uma mulher, ela mudou tanto. A vida dela era tão ruim, ela se sentia tão mal por diversos motivos. E ela me conta como aquele encontro dela me encontrar na saída da faculdade mudou a vida dela. Ela se sentiu mais segura de si, conheceu o namorado virou noivo, marido, pai dos filhos e tal. Que legal. E hoje é minha paciente até hoje. Eu vou vê-la semana que vem na faculdade. Isso me trouxe um grande... Sabe o que quando eu penso nesse caso e nos outros semelhantes, eu falo assim, que privilégio que eu tenho de ser dentista, poderia ser outra profissão naturalmente, mas de ter essa profissão e poder diretamente ter ajudado um outro ser humano. Que coisa! Nossa, eu me sinto tão... Ela deve achar que ela deveria me dar um presente. Não, mas o presente que eu recebo é ter a oportunidade de ter tratado ela. Que legal. Ter a oportunidade de ter contribuído tanto para a felicidade de uma pessoa. É um prazer. Ainda Nossa, bem que você não fez educação física, viu? Que senão a gente ia perder um grande profissional, viu? Talvez eu fosse ser um grande professor de educação física, um grande treinador, não sei. Sim, com certeza. Mas Eu tenho uma pergunta que essa eu tive que anotar, porque eu falei, né, eu anotei ainda, quase que eu sublinhei ela. Como que você se mantém motivado, inspirado, né, na sua profissão? Porque você já viu tanta coisa, depois até vou voltar na parte da sua carreira, que a gente contou da sua formação, do seu mestrado, depois do seu doutorado, mas você acabou ainda morando mais tempo lá na Europa. E ao longo de tudo isso, o que te manteve motivado e hoje, o que te mantém motivado? Olha, essa é uma pergunta complexa, porque eu acho que a vida é complexa e é feita de altos e baixos e as prioridades mudam. Quando eu era estudante, a minha única prioridade da minha vida era estudar. E como eu te falei, eu não estava estudando para tirar nota boa, eu estava porque eu adorava, né? Eu tinha uma fome por saber mais, uma fome era fome mesmo, eu queria saber mais e mais, e eu me lembro que eu ficava pensando, eu tenho que saber mais que meu professor. É uma sensação interessante. E eu falo para os meus alunos, mestrado e doutorado, vocês têm obrigação de saber mais do que eu. Porque vocês passam 24 horas do dia e a única obrigação que você tem é estudar e saber mais sobre um assunto específico. Então, eu acho que o mínimo que você tem que fazer é saber mais do que eu. Porque eu tenho outras obrigações na minha vida. Tenho, né, alunos que estudam assuntos diferentes. Eu não tenho a menor pretensão de saber tudo sobre aquele assunto, mas esse aluno tem. Ele tem que saber mais do que eu. E tem que ser assim mesmo. O que eu faço é orientar com minha experiência e tal, vou orientando ele, mas eles têm a obrigação de saber mais do que eu. Então, a minha motivação quando eu era aluno era saber mais e mais, sem parar. E aí as coisas vão mudando, porque além da profissão você tem sua vida particular. E, por exemplo, eu tenho meu filho. Eu acho que isso eu não consigo tirar isso de alguma decisão importante que eu possa ter na minha vida. A família é importante também, né?
Eu acho que quando você é novo, quando você não tem uma família, é natural que você se dedique mais à sua profissão. Eu acho que é isso mesmo, tem mais é que fazer isso mesmo. Mas depois, quando você tem a sua família, as motivações são muito influenciadas pela sua família. Por exemplo, você toma uma decisão profissional pensando, bem, como aquilo vai influenciar minha família? Como aquilo vai me deixar mais próximo, vai me deixar mais longe e tal. Eu acho, então, que a família é um fator confundidor. Ele realmente é um fator confundidor. Eu, às vezes, tomo decisões que são influenciadas pela família. Tirando a família, uma coisa que me motiva muito é melhorar as minhas deficiências e aquilo que eu acho que eu estou errando. É muito interessante, eu acho que alguém que me escuta, eu acho que eu sou um periodontista muito bom, realmente. Então deve dizer, bom, Maurício é muito bom, mas nem sempre é aquilo como a gente se vê. Porque eu acho que eu tenho que melhorar. É muito, do fundo do meu coração. Eu sempre acho, sabe quando você faz uma coisa, você está sempre insatisfeito, você acha que tem que fazer melhor? Eu tenho muito disso, muito. E isso não é só, eu tenho certeza que outros colegas são como eu, que sempre acham, nossa, conheço diversos dentistas muito, muito competentes, muito bons, que eles falam a mesma coisa para mim, eles acham que tem que sempre fazer melhor, que não está bom, eles vão para casa, sabe, entregam uma prótese e acharam que ficou bom, aí tira uma foto, olha, sabe, eu podia ter feito melhor. Isso é uma coisa interessante, eu sempre acho que eu podia ter feito melhor, eu sempre acho, não, eu devia ter feito isso, então eu tenho essa motivação de um dia conseguir fazer uma coisa e dizer, não, ficou maravilhoso, tal, não tem como melhorar, mas eu sempre acho isso. E um terceiro assunto, então isso com relação ao paciente, não, eu realmente acho que eu tenho muito que aprender ainda. E uma terceira coisa que me motiva é o público. Há 10 dias atrás eu estava dando aula para quase 6.000 pessoas e honestamente eu amo estar no palco. Você não sabe, é que sou que nem um artista. Sabe quando você vê um artista falando que gosta de ir para o teatro e ouvir o público bater palma, não sei o quê? Eu não sei, você saber que a pessoa gostou do seu trabalho, achou seu trabalho bom, é um alimento tão legal. É muito bom. Eu me lembro uma vez, eu fiz uma apresentação em Cannes. Sabe o teatro onde você recebe o prêmio do Festival de Cannes de Cinema? É um teatro ali no Beira-Mar. Aí teve um congresso lá, eu fiz uma apresentação, tinha não sei quantas mil pessoas. Não chegava a ser 6.000, bem menos. Mas eu vi aquele teatro lindo, teatro de Cannes, lotado de gente em cima e embaixo. E eu ali naquele palco, e todo mundo olhando para mim, eu falando, eu amo isso, é muito bom. Você se imaginava estar nesse local? Quando você era mais novo, quando você estava estudando, você se imaginava estar à frente desse tanto de gente falando? A primeira vez que eu senti que eu gostava de falar para o público foi, eu já estava no mestrado, nunca tinha dado aula e teve uma jornada acadêmica em Araçatuba. A jornada acadêmica tinha sido organizada pelo professor Valdir, que já se aposentou, encontrei ele em Gramado no Congresso da Sociedade Brasileira de Periodontia 3 semanas atrás. E a gente estava lembrando, em 1988, 89, não me lembro, foi a primeira vez que eu falei, dei uma aula, e eu me lembro porque o Valdir, nesse dia, ele estava no palco, porque ele estava organizando, aí ele me chamou para fazer uma apresentação de uma coisa X ou Y, não me lembro do que era. Aí eu me lembro dessa sensação, de eu ter pego o microfone, pela primeira vez entrei, subi num palco com o microfone, um monte de gente me olhando, e eu pensei assim, nossa, eu amo isso. Eu amo isso, Deus, eu quero fazer isso. Me lembro disso. E eu me lembro do Valdir, estava no palco do meu lado esquerdo. Me lembro dessa cena e eu dizer, caramba, eu amo estar no palco. É muito gostoso, é uma sensação assim que me enche
de prazer. Então, eu acho que eu tentar fazer uma aula melhor, melhorar, dar uma informação mais relevante para as pessoas que estão lá me escutando, né? E as pessoas gostarem, dizerem, uau, meu Deus do céu. Pô, isso é demais. Olha, Você acha que esse que foi o segredo da escalada da sua carreira? Essa busca pela melhora? Ah, sem dúvida. E... Sem dúvida, eu acho que... porque, como eu te falei, a história lá do nadador, sabe? Para você melhorar, dói. Quem disse que estudar é um prazer está mentindo. Não é isso. Às vezes você vai estudar, você está com sono. Às vezes você vai treinar uma coisa que você já fez 20 vezes, vai fazer de novo. Eu me lembro. Escultura, fazer dentadura. Você esculpe de novo, faz de novo. Você acha que tá bom, vamos fazer de novo. Então, isso nem sempre é divertido. Eu não vejo qual é a diversão que isso tem. Você pode gostar do resultado final, mas não é exatamente... Às vezes eu, por exemplo, o Lindy cobrava que todos os alunos deles tinham que estar estudando domingo. O único dia de folga que você podia ter era sábado, domingo. Então, nós trabalhávamos segunda, sexta, sábado não precisava fazer, e domingo tinha que estar na faculdade. Ele ligava 8 horas da manhã para saber se o orientado dele estava na faculdade, dentro da sala, estudando ou fazendo alguma outra coisa. Durante mesmo? Anos. Aonde quer que ele estivesse no mundo, viajando, dando aula, ele pegava o telefone e ligava. Então, isso é uma coisa que você tem que saber se você quer pagar o preço, sabe? Tem que treinar esses grandes campeões, sei lá, eu não entendo muito. Bem, só entendia um pouco de natação, mas para ser um campeão, meu amigo, dói e você tem que aceitar que você vai treinar. Então você não vai ser, tem que tomar uma decisão, você quer ser mais ou menos, tá? Você falou um negócio e é verdade, é que tem uma diferença muito grande entre disciplina e motivação. Às vezes a gente espera ter motivação para começar as coisas. E aí a motivação ela vai levar até determinado ponto. Só que se você não tem aquela disciplina, aquela constância de estar lá fazendo paulatinamente... Exatamente, porque dói, não é... Dói, você está com sono, você quer fazer outra coisa, seus amigos estão na praia, seus amigos estão fazendo sei lá o quê, e você está ali. E como é que foi depois Você se formou, você fez o seu doutorado em Gotemburgo, e aí você ia e voltava para o Brasil durante 7 anos? Não, 23. 23 anos? Quando eu terminei, o Lindy me ofereceu uma posição para ficar lá na faculdade de Gotemburgo. E às vezes eu penso se eu tomei a decisão certa ou não, mas eu acho que eu tomei por motivos pessoais. E eu disse, não, Ion, eu sou muito feliz profissionalmente, mas na vida privada eu não tenho essa felicidade que eu tenho na minha vida profissional aqui na Suécia e tal. E foi um momento até muito interessante, ele convidou alguns alunos para a casa dele, para um jantar na casa dele no domingo, e avisou todos os alunos que eu estava indo embora. Que eu iria embora e que... Aí ele falou uma série de coisas, eu não vou nem falar o que ele me disse, porque parece que eu estou enchendo minha bola, mas ele falou uma série de coisas para os alunos. E aí eu fui embora, mas ele acertou que, olha, então, Maurício, a cada 3 meses você volta. E nós fiz isso durante muito tempo, até eu fiquei nessa década de 90, 2000 até 2015. Então foram muitos anos. Mas foi uma decisão... Hoje eu acho que foi até melhor. Veja bem, meus trabalhos mais famosos que eu fiz na minha vida foram feitos no Brasil. Muitas pessoas acham que eu fiz os trabalhos na Suécia, mas não é verdade. Foi tudo feito no Brasil. E foi tudo feito no interior do Paraná, numa faculdade pequenininha. Não foi na USP, não foi na Unicamp, numa faculdade cheia de recursos. Não, foi feito numa faculdade sem recurso nenhum. Pelas minhas mãos só, eu fiz tudo na minha mão. Meus colegas de disciplina
e meus alunos da graduação. Eu não tinha mestrando e doutorando para me ajudar. Então, todos os meus trabalhos mais citados da minha vida foram todos feitos nessa condição mesmo, foi na raça mesmo. Eu me lembro eu operando sem luz. Eu me lembro eu operando na faculdade, eu me lembro, eram 2 horas da manhã, eu trabalhando, operando. Aí um dia fechou a luz, que estava no temporal. Aí uma aluna minha da graduação falou, professor, a única luz que a gente tem é do celular. Aí ela ligava a luz do celular, aí eu ficava com a luz do celular operando. Nossa, eu fiz muita coisa. Muita coisa assim, até de madrugada, 2, 3 horas da manhã, foi muita dedicação. Se você pudesse dar uma dica, especialmente para esses vários jovens, porque hoje no Brasil a gente tem mais de 300 mil dentistas. Entra estudantes, enfim, é o país que mais tem dentistas no mundo. E às vezes, para quem está começando a carreira, às vezes não consegue te ver aqui ao longo de toda essa sua carreira e acha que talvez é impossível, mas qual que seria alguma dica que você daria, algum conselho que você daria para essas mentes? Olha, eu gostaria de dizer primeiro que o Brasil é uma anomalia. Ter tantos dentistas no Brasil, isso é uma anomalia, não sei, isso é uma maldade com o jovem. Muito difícil. Eu acho uma situação tão difícil você entrar no mercado de trabalho com tantos milhares de dentistas. É muito complexo. Eu fico imaginando na minha época, totalmente diferente quando eu comecei. Eu tinha emprego sobrando. Em grandes consultórios, todo mundo pedindo, sobrava. Eu me lembro, por exemplo, de Forças Armadas hoje, que tem um concurso super disputado para você entrar como dentista das Forças Armadas. Quando eu me formei, eu pedia, pelo amor de Deus, para não ser convocado. Aliás, eu fui convocado. Você foi? Para servir como dentista num forte, num lugar, fronteira com a Venezuela, no meio da Amazônia, não tinha nem estrada, eu tinha que fazer um curso de paraquedismo, ia me jogar de paraquedas. Você foi para lá? Não, pelo amor de Deus. Eu procurei todas as desculpas do mundo para não ir. Bem, então eu quero dizer que hoje é muito difícil. Então, mais do que nunca, eu digo para esses alunos, olha, não perca a oportunidade de ser o melhor possível para você se destacar nessa multidão. Não perca essa oportunidade. Se você tem a oportunidade de estudar, de aprender, de treinar com pessoas que... Porque não adianta treinar uma coisa errada, tá? O que adianta você treinar uma coisa errada? Eu acho que o que faz o grande cirurgião é a repetição. A repetição de uma coisa certa. Até uma definição de o que é experiência. Experiência é você fazer uma coisa, certa ou errada, mas sempre achando que você está fazendo melhor. Porque você já fez muitas vezes. Mas não adianta você fazer muitas vezes a coisa errada. Então tem que ser uma combinação de você treinar a coisa certa. Mais e mais, treina de novo, faz de novo, mas a coisa certa. E para saber se você está fazendo a coisa certa, você precisa de um mentor. Você precisa de uma pessoa mais velha, com mais conhecimento, experiência, para dizer, olha, é isso que você tem que treinar. Para você não treinar errado, senão você vai treinar 20 vezes, vai ficar muito bom e fazer a coisa errada. Então, eu acho, tenta identificar na sua faculdade um professor que você julga que é competente, ou vá fazer cursos com pessoas competentes e diga para aquela pessoa competente, olha, você não me conhece, mas acredita, eu quero fazer tudo para aprender com você. Você pode me ajudar? Eu vou te contar uma história muito interessante. Eu tenho
um grupo de pesquisa muito produtivo. O nosso grupo de pesquisa é o mais citado do país. Há muitos anos, nós somos os mais citados. Mas eu raramente, ou quase nunca, um aluno de fora do interior do Paraná vai ali para querer estudar comigo. Quase nunca, Por quê? nunca. Eu não sei. Porque é mais cômodo ficar na cidade dele. Eu não sei, nem estou dizendo para todo mundo voar para Maringá, né? Não estou dizendo isso. Mas isso é uma realidade. Por quê? Sei lá. Não, você tem um lugar que é o lugar mais relevante em termos de periodontia e implantodontia no país, né? Tem outros grandes lugares, sem dúvida. Mas ninguém, quase zero. É só todos os meus alunos são da onde? Maringá. Tem um de Belo Horizonte, que eu te contei ontem, Rafael da Mata, excepcional, hoje trabalha na Austrália, né? Oh meu Deus, em Melbourne. Bem, não sei. No Golden, não sei. Na Austrália. Mas a maioria é só Paraná. Paraná, se você falar a Jennifer, o Lazarim, o Zapata, todos os alunos brilhantes que saíram daqui, foram brilhar em diversas faculdades no mundo, a Débora Dias, a Faquinelli, todos eles, todos Paraná. Ninguém de fora. Maurício, deixa eu te perguntar, se você pudesse dar um conselho para você mesmo, se você conseguisse pegar o seu telefone agora e ligar para o seu eu de quando você tinha 20 anos, o que você falaria? Olha, a primeira coisa que eu falaria era fazer mais exercício físico. É mesmo? É. Porque eu sou dentista há muito tempo e eu passo a maior parte do meu tempo trabalhando como dentista. E eu estou há 38 anos fazendo isso. E depois de 38 anos fazendo isso, você começa a ter artrose aqui na C5, C6, C7. E a única coisa para isso é fazer mais exercícios. Então, se eu quero dar um conselho para o jovem, honestamente, academia. Não esqueça da máquina. Academia, postura, academia, porque daqui a 40 anos você tem que ver se seu pescoço vai aguentar. E eu vejo pessoas mais jovens do que eu, não aguento. 40 anos fazendo isso, horas e horas, sem parar, é bastante. Então, é o meu conselho que eu digo para meus alunos. Poxa vida, não esqueça. Eles não fazem o que eu faço, que eu falo, tá? A maioria, não, alguns fazem. Por exemplo, tem um Rômulo, que é um grande aluno meu de doutorado, ele treina, faz crossfit, ele é fortão, pá. Esse está bem treinado, mas o resto é uma negação total. Eu falo, vocês vão pagar um preço por isso. Só vai pagar o preço lá na frente. Vão pagar o preço. E outra quando você é jovem, não realmente focar em aprender. Conhecimento não ocupa espaço. Meu pai dizia isso, né? Conhecimento não ocupa espaço. Não deixa a sua cabeça mais pesada, né? Entra sem parar. E treinar, estudar, tentar fazer o melhor possível, achar um mentor, uma pessoa mais velha, mais experiente. É muito importante ter um mentor, sabe? Isso faz muita diferença. E agora, para os demais profissionais, isso na odontologia no geral, para onde você acredita que a odontologia está caminhando? O que você vê no futuro da odontologia? O que você espera, talvez? Olha, eu acho que muitas profissões vão acabar ou vão diminuir por causa da inteligência artificial. Muitas. Mas se é odontologia eu não sei, porque odontologia é uma coisa difícil, né? Você ainda tem que pegar o paciente e com a sua mão fazer algo. Hoje tem instalação de implante por robô, né? Um robô que põe o implante. Não sei. Será que isso vai acontecer no futuro? Talvez, mas se for, vai demorar muito, porque em odontologia ainda você... Quer ver uma coisa importante que eu acho fundamental? Compaixão. Quando você atende um paciente. Eu atendo muitos pacientes com problemas de infecção, tá perdendo todos os seus dentes, não sorri e tal. E a compaixão
mostrar para aquele paciente que você se importa com ele, uma máquina não vai fazer. Porque eu posso não ser capaz de resolver todos os problemas do meu paciente, mas eu sou capaz de mostrar para ele que eu vou fazer o melhor possível, que eu me importo. Do fundo do meu coração eu importo. E às vezes você faz isso pegando na mão do paciente. Só pegando na mão do paciente, no momento que ele está ali achando que ninguém gosta dele, que ninguém se importa com ele. E essa compaixão, eu acho que máquina nenhuma vai conseguir fazer ou dar paciente. E qual que é o seu objetivo hoje? O que você mira ainda na tua vida profissional, tua vida pessoal? Olha, eu tenho assim uma noção, isso é meio, acho que é chato de falar, né? Mas é como eu vejo, é meio frio até, mas eu tenho uma noção muito clara, que a minha vida é finita. É muito interessante isso na minha cabeça e eu acho que eu gostaria de não ser assim, mas eu honestamente sei que minha vida vai acabar. E é uma coisa que, a vida de todos nós vai acabar, mas você pode não pensar nisso. Você pode passar a vida inteira não imaginando que a sua vida é finita, que ela tem início, meio e fim. E só reconhecer que a vida acabar quando você ficar muito doente e morrer. Mas, infelizmente, não ocorre isso comigo. Eu tenho uma noção, assim, muito clara que a minha vida é finita. É muito claro para mim. É muito claro para mim que eu estou aqui com você, que eu tenho que aproveitar esse momento hoje, curtir esse momento hoje, porque vai acabar. Vai acabar. Tem uma frase que Tudo vai acabar. Eu ouvi ela é até engraçada a frase, mas é verdade. Viva cada dia como se fosse o último, porque uma hora você acerta. É verdade. Uma hora você vai acertar. É verdade. Eu tenho muito isso, sabe? E se você está preocupado, que está com um problema terrível, vai passar, porque você vai morrer. Se você acha que está muito feliz, está muito sucesso na vida, vai passar. Isso também vai passar, porque você também vai morrer. Então é muito interessante isso. Eu não consigo esquecer isso, sabe? Então eu acho que, de certa forma, até bom. Porque aí você começa a dar importância a coisas que são importantes. Muito importantes. Né? Família. A família, eu falei para vocês que uma das maiores arrependimentos da minha vida inteira, foi não ter a intimidade com meu pai, uma geração diferente, né? É uma geração diferente a do meu pai. Não, você não ficava falando pro seu pai que ama ele, abraçando seu pai, pelo menos eu. Tá? Era uma distância, ele era o chefe e tal. E eu acho que ele sentia a mesma coisa com relação a mim, eu vi isso quando ele estava morrendo. Mas então, eu não sei, eu acho que a morte do meu pai teve muito impacto para eu ver que a vida é finita e vai acabar e eu não sei nem mais o que você me perguntou, mas eu comecei a falar isso. Até eu esqueci agora. Até eu esqueci. Eu fiquei preso na história. Mais que no assunto, mas eu tenho noção, assim, sabe? Que tem algumas coisas que realmente são muito importantes, outras não. Uma coisa importante é você ser feliz com a sua família, isso é muito importante. Aproveitar quando você está aqui, porque você vai embora. E eu sei que eu vou embora. Não sei, espero que seja tarde, né? Não seja eventualmente. E na sua profissão, aproveitar a sua profissão, fazer coisas legais, fazer coisas onde você sente que as pessoas gostam do que você faz. Eu te falei do fato de quando eu estou no palco, o meu maior pagamento é ver que essas pessoas estão batendo palma para mim, gostaram da minha aula. Né? A mesma coisa que eu tenho um relacionamento com um paciente ou com o pessoal da empresa, alguém me contrata para alguma coisa, que você se sente reconhecido, prestigiado.
Mas de uma forma ou de outra, eu não sei mais o que você me perguntou. Mas dos o objetivos. fato é que qualquer coisa que eu pense ou faça, eu sei que eu tenho um período de tempo para fazer isso, que esse tempo vai acabar, porque quando a gente olha no relógio, você não está olhando só a hora, você está olhando quanto resta da sua vida, porque está batendo o relógio e ela vai acabar. Uma curiosidade agora sobre você. Qual que foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Ah, que interessante. A última vez que eu fiz uma coisa pela primeira vez. Olha, não sei, mas isso é bem bacana. Fazer alguma coisa pela primeira vez é uma sensação maravilhosa. É muito bom. É muito bom. A última vez que eu me fiz essa pergunta, quase que eu matei meus pais, porque eu levei eles para andar de rafting, descer uma corredeira de... Nossa, foi a pior experiência que a gente... A pior, melhor experiência que a gente teve. Aí, e foi assim, eu me perguntei, falei, qual foi a última vez que eu fiz alguma coisa pela primeira vez, hein? Não sei, o que você quer fazer então? Vou fazer rafting. Fui, meu Deus do céu. Mas bom que teve história para contar depois. Você teve alguma aventura, assim, algo que você fala, poxa, que... Eu sempre quis ir ao Polo Norte. Tentei 2 vezes ir ao Polo Norte. Não consegui por questões operacionais e seria bem legal, tá, Paulo? Eu sei que você já foi ao Polo Norte, né? Eu fui com a minha namorada, fui um mês atrás. É maravilhoso. Eu conheci o Papai Noel de verdade. Eu tenho certeza que é o Papai Noel de verdade. Foi bem legal. Mas você estava assim no Polo Norte, ali no Polo Norte mesmo. No centro ali. Exatamente. Você atravessa o Círculo Polar Ártico e lá tem a casa do Papai Noel. E foi uma experiência legal pra caramba. Isso que eu quero fazer, Thiago. Maravilhoso. É uma coisa que está no meu imaginário. Você vai aproveitar demais. Aproveita para visitar sua irmã. Sua irmã que já mora lá. Exatamente. Eu tentei pela Noruega. 2 vezes pela Noruega. Mas não deu certo, porque era tão bonito, eu parava toda hora. Passaram-se 2 semanas e eu não tinha chegado de tanta confusão que eu fiz. Mas eu tenho uma coisa... Isso é uma coisa que eu queria fazer. Vou fazer. Que show. No mais, professor, eu queria te agradecer por ter compartilhado aqui as suas histórias, ter compartilhado a sua experiência, ter até aberto o seu coração aqui com a gente. Foi a nossa primeira edição e eu fico muito feliz de ter começado com o pé direito, com essa brilhante mente. E disso tudo eu aprendo também que as coisas, a gente não... Por mais que a gente tenha objetivos grandes, a gente tem que ir pouco a pouco. Tem uma frase que minha mãe fala que se você quer fazer coisas grandes, comece arrumando a sua cama. E realmente, comece arrumando a sua cama. Então, muito obrigado, tá? Por toda essa tua experiência. Adorei estar aqui. Obrigado a todos. Obrigado, viu, gente? Valeu.